Tinha. Pessoal, dando sequência às análises das obras cobradas pelo vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, nós não podemos deixar de fora o mineiro, Carlos Drummond de Andrade, nascido em Itabira, e que de certa forma construiu dentro da terceira geração do realismo, do modernismo no Brasil, uma obra chamada A Rosa do Povo. Vale lembrar que esse livro ele foi produzido, escrito entre 1943 e 1945. Ele gastou 2 anos para a produção desse livro. É uma das suas obras mais visíveis, dentro dessa escola literária que se divide em 3 gerações ou fases, que é o modernismo no Brasil, e que de certa forma a literatura, para a gente entender uma obra como a obra drummondiana, a gente tem que entender que os contextos históricos, geográficos e sociais são atravessados e acabam advindo pelas produções poéticas. Neste período, a gente sabe que estavam vigentes 3 problemáticas no Brasil e no mundo. A primeira era a questão do nazismo, de Hitler, o preconceito contra os judeus. A segunda era o contexto ali do início do contexto da ditadura dentro do governo de Getúlio Vargas, e a terceira é o período pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo passava por uma crise e automaticamente esses problemas sociais eles são trazidos para dentro do poema. A rosa, esse substantivo, ele representa uma metáfora que acaba de repente configurando aí uma metáfora do nazismo, uma metáfora da beleza do povo, uma metáfora que mesmo uma nação passando por todas essas problemáticas, ela vai romper, ela vai conseguir caminhar, retirar a pedra do caminho. Partindo para a estruturação do livro, é um livro de poesias brasileiro, composto por 55 poemas, e que de certa forma é a obra mais extensa do próprio Drummond dentro do modernismo brasileiro, e que de certa forma traz toda essa questão do lirismo social e modernista, a gente percebe que adentrando nesse livro, Drummond traz as suas perturbações diante dos acontecimentos do mundo. Aí também adentra o contexto característico da terceira geração, uma geração mais adentrada no campo da psicanálise, ou seja, autores como Clarice Lispector conseguem de repente nos levar para dentro da mente humana de seus personagens, essa coisa epifânica, enfim, do seu sentido, e nos promover a entender o que o personagem está pensando mediante ao caos, Se eu pego essas características, o autor Drummond ele traz dentro dessa produção poética todo o contexto social do período, e consecutivamente a gente traz essa relação das temáticas sociais, ou seja, das temáticas minoritárias, das temáticas tecnológicas, das temáticas de guerras, enfim, que atravessam a literatura drummondiana. Uma outra característica é o fato de Drummond ser mineiro, a gente bem sabe que o cartão postal de um mineiro é a cozinha, onde de repente ele nos promove a abundância alimentícia, e que se a gente nega um café, um pão de queijo, a gente de repente está sendo mal educado com o mineiro. Então, essa receptividade das pessoas das Minas Gerais, Drummond traz isso para os seus contos. E é claro que se a gente fala da receptividade, a gente também tem que falar da simplicidade dos mineiros. E Drummond, em um conto em específico, que é A Morte do Leiteiro, em um poema específico, A Morte do Leiteiro, ele traz essa característica. Ele se incomoda, ele se inquieta com o Brasil estar perdendo essa questão da simplicidade, com o fato da tecnologia estar extinguindo ali profissões, colocando em extinção a simplicidade da nação, do povo, enfim.
e automaticamente a gente sabe que, querendo ou não, o indivíduo é interpelado pela tecnologia. E aí Drummond traz essa característica a partir do conto do leiteiro, e de certa forma ele nos leva a uma reflexão, né? Toda vez eu falo conto, é porque de certa forma traz a questão de personagens, traz de repente características e tem uma sequência linear, mas é uma produção poética que de certa forma transversaliza também com a outra produção drummondiana, que de certa forma é o poema A Flor e a Náusea, né? Vou ler o poema para vocês. Preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso sem armas revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão me tento explicar as cifras e códigos. O sol consola os doentes e já não os renova. As coisas, as tristes que são as coisas, consideradas sem ênfase, uma flor nasceu na rua, vomitar esse tédio sobre a cidade. Se a gente percebe essa característica da utilização de figuras de linguagem de Drummond, enfim, e por Drummond, a gente percebe que ele utiliza de metáforas para trazer contextos históricos, contextos sociais, problemáticas pelas quais de repente a sociedade brasileira vivenciava naquele momento. Então, se eu pego o contexto onde a gente fala que sob a pele das palavras, as cifras e códigos, talvez ele esteja nos querendo trazer a questão do capitalismo, onde ele interpela, ele atropela o indivíduo e que o sistema nos coloca cegos, surdos e mudos, enfim, mediante a busca incansável pelos sonhos, pelos desejos consumistas, enfim, e a gente acaba esquecendo esse contexto da simplicidade. No poema A Morte do Leiteiro, Drummond nos promove uma reflexão adentrando o campo da globalização versus a Revolução Industrial. Ele nos promove a reflexão sobre o tempo de mudanças, ou seja, uma linha de produtos artesanais versus uma linha manufaturada. A gente pensava que o estado de Minas Gerais ele representa toda a questão dos bordados dentro da área fashionista, ou seja, da área de moda. Essa linha artesanal é muito forte, os bordados de chilier, enfim, a renda de bilro, adentrando o Nordeste brasileiro também. Drummond miscigena palavras, sentidos e sentimentos dentro do poema. Ele promove uma denúncia, ou seja, dentro de um registro de um fato social. Ele também nos apresenta o contexto da fome, e aí nos leva para a questão política dentro da má distribuição de renda, que o capitalismo também promove. Ele nos configura dentro da obra de Karl Marx, o Capital, o contexto da mais-valia. Nos promove também uma reflexão sobre o capitalismo mediante a pirâmide social, a exclusão social dos indivíduos, a relação de guerras e mortes. Dentro dessa obra também ele nos leva à proliferação da marginalidade, a violência. Dentro do poema A Morte do Leiteiro, ele nos promove também o porte de armas, e que a violência está se configurando como um fato sem alarde, ou seja, sem novidades, e que o indivíduo, o ser humano, ele não deve se acostumar com a violência. E aí é uma auto-reflexão que Drummond nos promove como leitores, que o homem revestido de medo, ele não tem condição psicológica nem tempo para avaliação de uma situação que ele de repente irá tomar mediante um assalto, por exemplo, ou um sequestro. E aí a gente percebe que um dos personagens, ele de certa forma acorda assustado, porque o leiteiro
estava distribuindo leite às 5 da manhã. Ele mostra uma antítese através da relação de leite branco, leite alvo, puro, para pessoas más, e que de certa forma essa violência ela virou cotidiana em uma sociedade líquida, ou seja, uma sociedade altamente volátil, onde tem partido aí dos princípios egocêntricos e individualistas, e promovendo uma questão de que o homem precisa se acostumar às tragédias. O vocativo dentro do poema, ele promove um chamamento. Quando ele fala assim: meu Deus, eu matei um leiteiro, o personagem de repente está trazendo o confessionário da morte do leiteiro. Ele não tem lamento, ele não tem a culpa, ele não tem o remorso. A palavra ignaro, que se classifica para o personagem do leiteiro. O leiteiro era um homem ignaro, ou seja, uma pessoa apagada, desbotada, rude, ignorante, humilde, ilegível, besta, enfim. A gente percebe que a própria mídia ela desqualifica essa questão das minorias, da pessoa sem conhecimento, onde de repente em uma notícia essa pessoa talvez não vá ter nome, não vai ter sobrenome, vão entrar somente como números. Um exemplo disso foi, fazer uma comparação antagônica disso, foi a relação do ataque de 11 de setembro às Torres Gêmeas em Manhattan, World Trade Center, enfim, onde de repente todas as vítimas possuíam nomes, sobrenomes, sonhos, enfim, se possuíam animais ou não, e o ataque terrorista nas proximidades de um hospital infantil na África. A mídia colocou apenas a quantidade das vítimas e não nomenclaturou nenhuma delas. Então, Drummond também traz essa questão. O termo rosa, a rosa do povo, acaba também sendo uma metáfora do socialismo, onde de repente configura essa questão da oportunidade, enfim, de uma divisão igualitária. Um outro exemplo transversal, mediante a essa violência urbana, seria a foto do fotógrafo Kevin Carter, onde de repente ele foi para a África fazer a cobertura dos problemas no país, e que de certa forma fotografa uma criança moribunda ali próxima à morte, e ao fundo um abutre aguardando ela morrer para ele devorá-la, ela foi premiada por um dos maiores prêmios do jornalismo da literatura mundial, que é o prêmio Pulitzer. E no dia que esse fotógrafo recebeu esse prêmio, ele retirou a própria vida, justamente por não suportar as críticas de toda a comunidade global. E é justamente isso que Drummond nos promove. Eu sou mineiro, estou produzindo uma literatura que está trazendo diversas críticas mediante ao sistema, mediante ao período histórico, mediante ao comportamento social, mediante a ação humana, e aí entra a relação do determinismo de Taine, que o homem é o produto do meio. Então eu vou colocar vocês como leitores, é o que o Drummond fala e faz, para com que vocês percebam esses atravessamentos, essas violências que de repente esses personagens urbanos promovem. Um outro exemplo que pode atravessar com a obra de Drummond é a frase do escritor José Saramago, onde ele fala que não é pornografia que é obscena, é a fome que é obscena, que também se conecta, se transversaliza com o poema O Bicho, de Manuel Bandeira, onde de repente ele traz essa denúncia, essa verossimilhança com um brasileiro passando fome, catando lixo, revirando e comendo aqueles restos de alimentos que de repente são encontrados no lixo. Toda a literatura ela é transversalizada por diversos períodos da humanidade, e ela é transversalizada também por diversas ações que esse próprio homem promove. Se a gente pega um exemplo de violência que Drummond também acaba trazendo no poema que ele promove da Vale do Rio Doce, enfim, sobre o contexto das barragens,
A gente pode também transversalizar dentro de uma banca de vestibular, dentro de uma questão de vestibular, o derramamento de óleo nas praias do Nordeste brasileiro, enfim, que acaba se promovendo, se configurando como uma violência ambiental. Uma outra temática que também acaba sendo trazida por diversos autores modernistas da terceira geração, como Clarice Lispector e Cecília Meirelles, a gente percebe que é a questão do feminismo. Principalmente Clarice Lispector pega em nossas mãos e nos leva para um feminismo bem sutil dentro de seus contos, para com que a gente perceba que no passado, o quão submissas as mulheres tinham que ser e o quão silenciadas elas foram. E é justamente isso que também Marcelino Freire faz, né? Ele traz um público que foi silenciado por muitos anos, por muitos séculos, e que de certa forma na atualidade estão tendo direito à voz, o direito ao discurso, o direito de repente ter a acessibilidade de produção, inclusive de livros. Quando a gente volta para Drummond, que a gente entra dentro do conto A Morte do Leiteiro. O leiteiro é uma profissão que literalmente está sendo extinta pela terceira revolução industrial e pela questão da substituição do homem pela máquina, e a pureza do leite que de repente ele traz, que Drummond apresenta, miscigena com o profano do vermelho sangue. Dentro do conto poema, que de repente Drummond nos promove, tem uma parte que o sangue procura o leite. E aí Drummond narra que duas cores se procuram, suavemente se tocam, formando um terceiro tom. Esse terceiro tom se remete à aurora, ou seja, ao amanhecer, e Drummond tem toda uma denotação sexual para de repente mostrar esse encontro e o nascimento do amanhecer, aonde de repente o personagem, o morador que matou o leiteiro, não tem a culpa, não tem remorso, enfim, de ter promovido essa violência. Vale lembrar que nesse poema em específico, o leiteiro, ele morreu, como diria João Cabral de Melo Neto, ele morreu de morte matada ou de morte morrida? Morreu devido ao progresso? Sim. Morreu devido à evolução tecnológica? Também. Morreu devido ao contexto de produtos manufaturados? Sim. Morreu porque a simplicidade das coisas também morreu? Sim. E aí Drummond, ele nos leva a isso daí. Como o livro é composto por 55 poemas, não dá para fazer a análise dos 55 em apenas um vídeo, porque ficaria um vídeo muito extenso. Mas esse em especial, que se configura como A Morte do Leiteiro, ele consegue imprimir marcas pessoais ao modernismo. E de um lado, ele, como escritor mineiro, ele apresenta uma visão desconfiada diante do deslumbramento pela cidade grande, que os modernistas sempre demonstraram, esse fetichismo por São Paulo, por começar uma escola literária em 1922, enfim, e de repente concentrar toda essa vertente cultural em uma grande metrópole, uma das maiores da América Latina, com mais de 22 milhões de pessoas, e depois sair na vertente e ir para o regionalismo do Nordeste, e consecutivamente isso na segunda fase, e já na terceira Drummond traz esse questionamento, ou seja, o progresso sempre mereceu do poeta mineiro um desprezo, e é claro que ele traz esse desprezo, essa ironia para dentro dos seus contos, e aí de certa forma ele configura as temáticas básicas desses poemas, que são enquadrados dentro de diversos tipos de poesia, dentre elas a poesia social, a poesia de reflexão existencial, a poesia sobre a poesia, que entra dentro do contexto da metalinguagem, ou função metalinguística, que é o código explicando o próprio código, a poesia sobre o passado, aí entra dentro da linha de tempo, que é o chamado tempo psicológico, ou seja, os insights, as lembranças, os flashbacks que as pessoas têm,
A poesia sobre o amor, poesia sobre o cotidiano e a celebração dos amigos. Quando fala poesia do amor, a gente acaba lembrando também do poeta chileno chamado Pablo Neruda, que também produziu uma obra aí, chamada Cem Sonetos de Amor, mas que na realidade ele escreveu mais sobre a Revolução Chilena, mas ele é visto como o poeta do amor, enfim. E aí Drummond nos leva a essa configuração. E em diversos outros contos a gente vai perceber essa marca, essa digital drummondiana, da simplicidade, da mineirice, e que de certa forma se inquieta mediante o atropelamento do indivíduo e a sua modificação como sendo o produto do meio, e o rompimento de determinadas culturas, determinados padrões, enfim, que o ser humano passa e que o indivíduo passa. É isso.